Obrigado, eu adoro dar aula. Eu não sei se eu vou acertar direitinho aqui no online. Eu gosto de presença, né? Acho que todo mundo gosta disso. Eu gosto, tá? Eu tenho... A minha avó dizia que eu tinha o bicho carpinteiro. Depois o médico disse que não era, que isso aí era só um nome popular de... Oxiúris. Então, pode ser, mas não era. Era quando a gente se mexe demais, agitado demais. Dani Ivone, não perca a piada mesmo. Não perca a piada. Perdeu a piada, cai no meu conceito. Hoje seria, como é que é, a hiperatividade? Hiperatividade, é. Então, eu gosto muito de participação, de chegar... Desculpe a brincadeira agora. Não, por favor, a gente está entre amigos. Eu não ia deixar de falar se fosse você que tivesse falado, entendeu? Então, assim, eu gosto de estar perto, eu gosto de andar. Quem teve aula comigo, viu? A única coisa que eu não consigo fazer dentro de uma sala de aula é parar quieto, né? Então, eu fico andando para lá e para cá, eu gosto, as pessoas se manifestam mais rápido. Mas eu vou tentar, né, fazer aqui. Uma vez eu tive aula de... Guardem as coisas, tá? Eu tive aula de cinema e o meu professor disse, vocês nunca mais vão assistir um filme do jeito que vocês costumam assistir depois que fizerem aula de cinema. Mentira. Tá? A gente ganha algumas coisas, percebe algumas coisas, mas eu não deixei de pelo menos comigo não aconteceu assim. Quando eu fui apresentado para uma turma antes da de vocês, eu acho, na aula, pela Adélia, a professora Adélia, ela era coordenadora. E ela disse, o professor Baroni é uma pessoa que a gente não imagina que vai conhecer, ou não espera que vai conhecer um dia. E ela fez uma pausa. Pausa em cinema e pausa em teatro dão sinal de que vem coisa pela frente e dão direito de você pensar o que você quiser, né? Quando ela deu a pausa, eu pensei assim, vai dizer agora, a gente reza a Deus para que nunca cruze com ele, espero nunca encontrar. Mas, na verdade, o que ela fez foi o seguinte, ela disse que ela falou assim, é um diretor de cinema. Não tem nada de mágico no diretor de cinema, mas eu fiquei pensando, ok, né? E guardem, porque depois, quando a gente falar de personagens, eu vou falar dessa pausa, tá bom? Cinema, quem teve aula comigo sabe, começa com uma ideia de uma história, tá? A história sempre começa, ninguém imagina uma história inteira, a gente sempre imagina começo, meio e fim. O cinema começa sempre com, deixa eu ver, abrir aqui já para vocês verem, com isso que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um pedaço de um roteiro. Tá? Estão vendo aí? Alguém responda sim ou não, por favor. Sim, mas está pequeno. Você tem que aumentar. Tá, eu não consigo aumentar. Eu não consigo aumentar mais que isso. Você pode clicar na bússola, ali em cima, ó, tem um iconezinho. Não, já estou levantando. Está aparecendo para vocês aí? Sim. Agora é melhor. Então, ó, isso aí é um roteiro, tá? Um pedaço de um roteiro. É um roteiro de um filme que eu vou tentar fazer. O que são essas letras ali? Ó? Primeiro, tudo que está em caixa alta, a gente chama de cabeçalho. Tá? Por que tem ali este int? Significa externa e interna. Frente da igreja e altar. Por quê? Porque a gente vai mostrar uma cena fora e essa cena vai se alongar até a pessoa entrar na igreja. Então, tem uma cena externa e uma cena interna, a mesma coisa, tá? Frente da igreja e altar. Que horas? Dia. Ah, por que isso, professor? Não é só para a história? É para a história. E é também para a produção. Uma cena, por exemplo, esse diálogo aí que está escrito VO, Nina é a menininha, VO significa, está em inglês isso aí, é voice-over, né? Aquela voz do narrador que vocês escutam no filme, eles andavam, blá, 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 né?
Na frente da igreja aparece lá, daí tem a frente da igreja, as portas abrem, tem o padre. O que acontece nessas situações ali, ó, flashback, é mais coisa que vai voltar para trás. Mas uma cena dessas aí costuma demorar, uma cena de 1 minuto pode levar até 2 horas para ser filmada. Por isso que a gente indica dia, ok? Porque a produção vai saber quanto de luz ela vai ter que usar dentro da igreja, quanto ela vai ter que usar fora. Estava escrito naquela fonte ali, porque se vocês escreverem um roteiro um dia e mandarem para Hollywood, por exemplo, se não tiver naquela fonte, o cara nem lê, ele põe no triturador, assim. Não interessa se é bom ou não. Tá? Porque a fonte é obrigatória, ela lembra a máquina de datilografia. E eles adotaram aquilo como padrão. Tudo é encaixado no roteiro. Tudo que tiver no roteiro, se vocês, ó, por exemplo, eu estou vendo a Marivone aqui. Tá? Se eu quisesse escrever esse quadro que vocês estão vendo da Marivone, eu diria assim, Marivone sentada diante do computador, numa sala ou quarto, com um guarda-roupa assim, as venezianas assim, as cortinas desse jeito, tudo. Se eu fizer a questão que atrás dela seja branca, tem até um ar-condicionado em cima ali. Então, assim, ó, isso vai fazer parte da história, entendeu? Então, tudo se coloca no roteiro, não escapa nada. Se tiver no roteiro, vai ter que sair na cena. Por que também? Porque se eu dou toda essa descrição, eu estou avisando para uma outra coisa chamada direção de arte. Eles vão ter que ir atrás. Por exemplo, a Maria Salete, ali tem um quadrozinho na parede, um fundo amarelo, lírios, acho que são lírios aquilo, né? Branquinha aquela flor. Não. Copo de leite. Copo de leite, esqueci do copo de leite. Então, assim, ó, se o copo de leite tiver um significado, eu posso até, depois vou mostrar para vocês, fazer um plano de detalhe. Talvez eu esteja contando a história da Maria Salete e diga que ela, desde a infância, tinha adoração pela flor copo de leite. Então, eu estou identificando um traço da personagem ali já, e a arte tem que ir atrás disso. Se quiser daí um outro quadro, daí contrata, por exemplo, a arte, sabe assim, quem que pode pintar um quadro do jeito que o louco do diretor quer? Ele não quer só aquele quadro, ele quer um mais diferentão. Ah, contrata a Maria Francisco para pintar um quadro com um copo de leite do jeito que o diretor quer. Porque a Maria Francisco, pintora. Genial, senão vocês precisam ir nas coisas dela. Então, nas vernissagens, acho tão bonito esse nome, vernissage. Né? Assim, ó, tudo é roteiro. Tem fases. Eu não vou mostrar aqui para vocês, eu vou falar das fases. A primeira fase tem o roteiro. Aí chama um diretor, ele pega o roteiro e diz, eu vou fazer. Se ele acha que está tudo bem, ele segue. Se ele acha que está faltando alguma coisa, ele chama o roteirista para mudar. Ninguém muda nada sem autorização do roteirista. Alguém viu um filme chamado Máscara, que eu quero com uma máscara, tudo muito louco e tal, alguma coisa assim? Aquele filme era para ser um filme de terror, suspense. Ele tem cenas bem macabras até, assim, se considerar que é uma comédia, né? Mas o diretor pegou e disse, eu faço, mas só se eu puder fazer em tom de comédia. E aí toparam, ele apresentou a proposta, o roteirista mudou e fizeram o Máscara. Eu peguei um roteiro uma vez e disse para um cara, falei, olha, eu dirijo, mas se eu puder cortar isso, se mudar assim, se o final ficar desse jeito, se você mudar. Ele mudou, fizemos. Quando o diretor pega, vem uma coisa chamada pré-produção. Produção é a parte que a gente filma. Se tiver muito chato o que eu estou falando, vocês, por favor, avisem, daí eu ponho uma musiquinha, sei lá, faço alguma coisa, mostro uma assim. Pré-produção é uma fase que a gente trabalha com o que vai ser feito, como vai ser feito o filme. O diretor olha para o roteiro e define planos. Planos é o que eu acho assim, a gente sempre conduz, ok?
todo mundo que faz alguma coisa conduz, de algum modo, o observador. Ele tem uma ideia, ele tem uma proposição. Bons diretores, assim, bom, depende, bons não. Alguns diretores deixam coisas para a gente decifrar, para a gente interpretar. A gente chama isso de tema aberto, né? Outros não deixam nada para você decifrar. Ele simplesmente te conduz. Por exemplo, quem aí conhece o Quentin Tarantino, levanta a mãozinha aí. Quentin Tarantino. Ele fez lá Django Livre, Pulp Fiction, entendeu? O Quentin Tarantino, ele não te dá abertura para nada, ele te leva. É isso aí, ele te conduz, né? Você não tem outra interpretação para o filme dele, a não ser aquele que ela quer, que ele quer te dar. Isso vem desde o roteiro, tá? Outros deixam abertos. Quem viu o filme, por exemplo, deixa eu ver um aberto aqui, bem conhecido. Aquele que a gente conversou um pouquinho antes, Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Ele é um filme que, apesar da condução e estar levemente, ele não está fechado totalmente. Tá? Quem viu o filme sabe de um traço, de uma cena bem bacana que tem no filme, quando ele pega a garrafa de bebida da mão do menino, porque ele tinha parado de beber, ele era bandoleiro, bandido, casou, a mulher deu um jeito na vida dele e ele nunca mais bebeu. Ele não bebe durante o filme inteiro. Quando o bandido que ele é volta para vingar o amigo, o primeiro traço da volta do bandido é quando ele pega a garrafa. Aí você fica aberto para saber se ele tem aquilo mesmo, se ele controlou aquilo mesmo alguma vez. É bem devagar, isso Clint Eastwood não gosta de dar muita chance, mas ele dá essas dicas. O cinema europeu é diferente, o cinema europeu ele te dá abertura toda hora. Quem conhece Bergman, conhece Fellini, conhece essa raça aí, sabe que eles deixavam fazer tudo aberto nos filmes. Isso é uma decisão que a gente toma na pré-produção, olhando para o roteiro. Então, vem os planos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, quando vocês estiverem vendo um filme, daí vocês vão dizer, putz, então era isso. Então, era isso. Vou mostrar um plano para vocês. Primeiro, esse aqui que eu já mostrei para as meninas que estavam aí antes. Estão vendo aí? Eu não sei vocês, mas acho que vocês estão vendo, né? Então, Sim. Então, isso aí a gente chama de plano aberto, porque ele pega um montão de coisa, mas ele não tira o foco daquilo que ele quer, tá vendo? Primeiro ele te mostra o ambiente, neve, podem ver, está coberto de neve. Então, a gente já sabe o clima. Tem um cara lá dentro daquela casa, é a casa que ele quer mostrar e a casa envolvida no clima. Mas tem que mostrar as duas coisas em conjunto, porque as duas coisas são importantes. Normalmente, quando é assim, a gente usa o plano aberto. Tá vendo lá? Os dois cavalos, sinal que tem quantas pessoas, pelo menos, dentro daquela casa? 2, minimamente, né? O clima frio, a neve está ali, e a casa isolada. Então, eles devem provavelmente estar escondidos. E o plano mostra tudo isso. E eles estão. Essa aí é de novo, tá? Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Eu não quis trazer filme... Eu às vezes recomendo filme e já fizeram até uma reclamação para mim, né? Que eu recomendo os filmes difíceis de achar, né? Então, assim, eu fiz um post sobre um filme japonês e alguém reclama comigo, como que eu vou ver o filme se eu não consigo achar, né? Porque se indica. Então, eu trouxe uns mais tranquilos, se vocês quiserem ver. Tem esse outro aqui, acho que muitos de vocês viram esse filme. Não é para eu levantar a mão para você apertar aqui. Estão vendo isso aqui? Quem sabe que filme é esse aí? Estão vendo? Sim, eu tô vendo, vai mas aparecer. não sei que filme é. Mas vai aparecer o nome, tá disso. Olha aqui a figurinha, estão vendo ali? A origem, aquele que eles entram nos sonhos das pessoas, ou fazem elas sonharem por Leonardo DiCaprio.
Na verdade, o filme é divertido de ver, mas ele não tem lá... Eu só queria que vocês vissem isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui se chama plano detalhe. Por que você faz um plano detalhe? Porque ele é necessário, ele vai dar uma dica. Isso aí é um tempo, tem uma marca que o cara leva para o sonho dele, para ele não se perder e saber que aquilo é um sonho. Então, quando ele vê isso aí, ele sabe que ele está sonhando. Entenderam? É plano detalhe. Aí alguém pergunta, professor, ninguém vai perguntar nada pelo jeito hoje, mas assim, ó, se pega nos olhos. Quando a gente está falando de pessoas e até de animais, a gente não diz plano detalhe. A gente diz primeiríssimo plano. Ou então close, como alguns dizem. Tá? Isso aqui, eu peguei essa, porque marca bem daí, né? Isso aqui é um primeiríssimo plano, isso que vocês vão ver aí. Está escrito PPP, tá? Viram aí? Isso aí é um primeiríssimo plano. Esse filme tem no YouTube, mas quem não tem muito, quem é muito sensível, digamos assim, eu não recomendo que veja, mas é um filmaço, é um dos maiores filmes do cinema japonês que já foram feitos até hoje, se chama Onibaba. Onibaba. Fizeram uma tradução jacu e deram o nome de A Mulher Demônio. Baba é senhora em japonês, mulher, né, irmão? Senhora. Oni é um sinônimo que eles têm para ogro, é como eles chamariam o ogro. É uma coisa bem comum no folclore deles, nas histórias. Então, assim, ó, isso aí é um primeiríssimo plano, porque eu tenho que mostrar a força do olhar, que nem, por exemplo, o Ciro, ele está com a mão assim na cabeça, lá está segurando, né? Então, se eu quisesse mostrar ou que ele está de saco cheio de ouvir o Baroni falar, ou que ele está prestando atenção, eu pegaria a parte do rosto dele, não sei se vocês estão vendo ele, mas eu pegaria uma parte do rosto dele, bem onde ele está com a mão, como se ele estivesse pensando, tentando se concentrar, ou dizendo assim, Deus, me traga uma caixa de Neusadina, pelo amor de você, que eu estou com dor de cabeça, entendeu? Tudo isso pode ser mostrado dependendo do que vem no roteiro, né? A Maria, por exemplo, está aparecendo aqui para mim, vou dar uma dica já de fotografia, com os cabelos azulados, né? Tem um filme chamado Azul é a Cor Mais Quente. A menina usa o cabelo azulado. Tá? Tem um motivo para esse nome aí também, que é um motivo de fotografia de cinema. E aí eles começam a usar a cor azul em várias partes do filme. Quem assistiu, esse eu tenho certeza que todo mundo assistiu. E todo mundo vai lembrar do final. E o vento levou. Todo mundo assistiu o vento levou, né? Sim. Podem falar. Quem quiser dizer eu amei, pode abrir o som e falar, que bom, não tem problema. Cara, isso é uma aula democrática. Não é uma palestra, é uma conversa. Mas eu já falei do filme, então vou deixar para os outros, tá? Então, assim, tem alguém com o microfone aberto, José Batista. Eu fui ver, mas quando vi lá, o vento já tinha levado tudo. Não tinha mais nada. Essa é boa. Essa é boa. Não, eu vi sim, filme muito bom, eu assisti sim. Muito bom. Aliás, a história desse filme foi uma história que foi quase uma tragédia, né? Porque ninguém queria pegar para fazer. Vários atores se recusaram, acharam que era ruim. Mas vamos lá, no final do Vento Levou, a Scarlett faz assim, levanta a mão e aparece a casa no fundo, Tara, que é o nome da cidade, da fazenda, e aquilo fica, ele abre bem o plano para juntar ela, a fazenda e o sentimento dela. Quem viu o filme vai lembrar, a tela está quase escura, e ela fica bem sombreada.
porque essa sombra significa aquilo que ela está sentindo de força, não maligna, né, mas assim, de querer fazer, ela está brava depois de tudo que ela aprontou. E é um plano bem aberto, é quase um plano geral, como a gente fala. Isso aí, e aquilo marca para todo mundo, porque, por exemplo, eu tenho minhas restrições com o filme, mas eu acho aquela cena fantástica. Resume o filme muito bem no final. Quem é cinéfilo deve ter visto um outro filme que o final resume muito bem, é uma cena aberta também. Se chama Rastros de Ódio, com o John Wayne, um filmaço, por sinal. Esse tem vários subtemas lá embaixo, está aberto o filme. Mas o final é uma maravilha, eu não vou contar para vocês, porque vocês vão ter que ver depois. Agora vamos ver um plano geral. Plano geral é o plano que ambienta mais, assim, mas ele não te dá detalhe nenhum do que é essa ambientação. Ele só te mostra um lugar. Alguém conhece? Que eu botei o nome no arquivo ali, então não adianta. Essa aí é um plano geral, é Los Angeles, mas na época do Blade Runner. Deixa eu ver quem que eu vou mandar para o paredão aí, no sentido de fuzilar, né? Quem que não assistiu Blade Runner aí? Ninguém levanta a mão, né? Eu não mando fuzilar ninguém. Blade Runner é um... Eu não vi, professor. Vai ter o Blade Runner, cuidado, tá? É o Blade Runner de 1982. O Blade Runner 2049 é uma porcaria de filme. Não recomendo. Para quem assistiu o Blade Runner original, não recomendo, tá? Aquilo ali que vocês viram, tá aparecendo para vocês, para mim não tá mais, acho que eu derrubei aqui. Aquilo que vocês viram é um plano geral. Tudo isso, veja só, imagine que a Eva está quietinha ali, só está olhando, não está... Vou botar ela na brincadeira agora. Eu vi que você está anotando. Imagine que a Eva faz uma história e ela entrega para mim. Soró, eu fiz um roteiro. Eu digo, então, tá bom. Aí eu vou fazer uma coisa que se chama decupagem. Alguém aí fala francês? Eu também não. Mas, enfim, vem do nome em francês, parece que é decupagem. Significa picar, cortar. Quando a gente faz essa decupagem, a gente separa em planos. Okay? Imagine que eu estou conversando aqui com vocês e vocês estão achando a aula maravilhosa, eu mal consigo falar, porque vocês não estão com sono e estão me perguntando coisas toda hora. Né? Imagine assim, e eu estou aqui, falo, então eu ponho a câmera na minha frente, aqui, plano médio, ó. Isso que vocês estão vendo é um plano médio, tá? Pega do peito para cima ou às vezes da cintura para cima, plano médio. E aí depois a Marivone vai fazer mais uma piada com a minha cara, então eu ponho a câmera nela. Sabe quando vocês veem num filme de diálogo, um fala, daí aparece outro, aparece outro, aparece outro. Isso se chama plano e contraplano. Quando você faz isso, você grava tudo que um cara fala de um lado, e depois você grava tudo que o outro cara fala com a câmera do outro lado, muda a luz, muda tudo. Como eu disse, um diálogo de 5 minutos, que é muito grande, por sinal, vamos dizer, 3 minutos, pode levar 4 horas para você fazer, por causa dessas mudanças. Né? Isso aí seria, a decupagem é como eu vou apresentar para vocês a ideia. Se eu quero pegar uma expressão de olhar, por exemplo, como eu mostrei, eu vou mostrar os olhos. Se eu quiser mostrar um detalhe de uma flor, por exemplo, dos copos de leite da Maria Salete, eu vou dar um primeiro plano lá, um plano detalhe no quadro. E aí, quando vocês vêm, vocês estão, vocês, eu digo, eu me incluo, nós estamos entrando na conversa do diretor, e na história que ele quer passar. Porque daí a gente fica brabo com uma personagem, a gente fica mais brabo vendo uma personagem no cinema do que lendo no livro. Porque o livro você pode até largar e ler depois. Vai lá para a cozinha, faz chá de camomila, toma o chá de camomila e volta a ler depois. O filme é mais difícil de largar. Normalmente, porque o cara está te induzindo de verdade
a fazer aquilo, sentir raiva daquela personagem, entendeu? E vocês vão sentir raiva. Por exemplo, eu tenho um filme, a Simone não assistiu até o final, tem 20 minutos o filme, com os créditos, hein? O filme mesmo deve ter 15 minutos. A Simone não assistiu até o final, a Maria Francisco passou mal vendo o filme, disse, né? Hoje Jesus não vem. Teve gente no cinema, a gente foi fazer uma... Mas vi até o final. Ah, pois é, viu até o final. Né? Eu não vi. Oi? Eu não vi até o final. Pois é, tem gente que não aguenta. E a ideia era deixar as pessoas nervosas mesmo, assim, porque aquilo ali era a realidade, né? Pararam. Tem um amigo meu que viu até a metade e parou. Teve uma atriz que queria trabalhar comigo, foi ver o que eu estava aprontando no cinema, ela assistiu os outros e esse ela parou no primeiro terço do filme. Então, e aí, quando a gente estava nesse festival, o meu irmão, que faz um bandido no filme, a gente saiu e tinha umas pessoas saindo do cinema, amigas da minha filha, inclusive, e queriam matar o bandido do filme. E eles queriam, nossa, dá vontade de pegar o cara e bater, cheio de porrada. Eu falei, bom, então tá aqui, ó, o ator, cara, eles olharam pro meu irmão, eles estavam bravos mesmo, porque ele faz o papel, um papel terrível no filme, né? É terrível, eu concordo. Mas, enfim, tudo isso é pensado. Cada detalhe daquele filme é pensado. O nome é Hoje Jesus Não Vem, mas todas as crianças que sofrem no filme tem uma ligação com Deus, e cada uma tem uma proposta religiosa diferenciada. E os ícones aparecem para dar essa dica. A menininha tem uma cruz de São Francisco. Ok? Isso é direção de arte, tá? O diretor determina, o roteirista determina, e tem um estudo atrás disso. A cruz de São Francisco significa, uma das coisas que ela significa é o sacrifício pelo próximo. Então, eu botei na menininha, porque ela é entregue pela mãe para o traficante. Então, ela se sacrifica pela mãe. Aí, a outra menina tem uma lá que está escrito Oxalá, faz uma referência às religiões, né, de raiz africana. Tem um outro menininho que diz em nome de Jesus, que é uma frase muito usada nas preces evangélicas. E tem um outro menino que ele olha para a parede do barracão onde ele mora e vê uma Nossa Senhora. Essa Nossa Senhora, inclusive, isso a gente faz também, é uma referência a um filme de um diretor russo, que o quadro foi pintado por um... Ô Maria, me ajuda aqui, quando o cara é pintor de ícones, como é que a gente chama? Não sei se tem um nome específico, pintor de... Eu vou ver depois, mas enfim. Mas eu não lembro. Ele é russo, chama Andrei Rublev, é o nome do filme, inclusive. Então, tudo isso tem. Eu sei que, por exemplo, às vezes a gente consegue olhar. A Eva, olhando daqui, é uma pessoa que tem uma forte ligação com o passado, por exemplo, o quadro que está na parede dela é de algum lugar bem antigo, né, de um casarão, né? O relógio não é um estilo que você acha em qualquer casa hoje. E até o espaldar da poltrona dela, ali da cidade onde ela está sentada, tem uma coisa mais clássica, mais não conservadora, clássica, né? A Terezinha está disfarçando o fundo dela porque ela botou um fundo de tela que não é o fundo, que ela botou uma biblioteca de fundo lá. Provavelmente ela não quer mostrar as paredes para a gente não analisar ela olhando, entendeu? Então, assim, ó, tudo tem um sentido. Eu queria saber onde o Ciro está, porque tem um painel, uma chave, um quadro de luz ali atrás dele. Ele deve estar na garagem, pegando um sol ali, não? Solta o som. Estou na sala, Barone. Ah, na sala? Ah, beleza.
Então, mas tem dá para a gente ir analisando essas coisas. E no cinema a gente vai apurando todas essas coisas para quem está dentro. Né? Veja só, depois falam que eu pego no pé. Não é a única que está com aquele fundo todo certinho, microfone aqui. Mas está todo mundo com fone simples e tal. A Simone está virginiana, né? Eu, a Maria, a Maria Francisca, a Maria Salete, a Salete, nós, Maria Salete, a impressão que foi construindo assim, para mim, assim, todo mundo só falando e tal, e assim, não tem. A Salete está com... Ok. Posso me defender? Eu tenho 3 cachorros. Se eu não tiver com os fones, eu ouço os cachorros e não ouço vocês direito. Então, é por isso. Tá bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fingir que acredita. Eu vou mostrar para vocês É verdade. um plano médio, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou recomendar que vocês assistam, ok? É um desenho. O plano médio está mostrando a mãe, ok? O que é importante nessa imagem? A mãe fazendo o lacinho no capuz da filha. É plano médio porque está mostrando aqui, da barriga da mãe para cima e do coração da menina para cima. A menina é mais baixa. Chama túmulo dos vagalumes. O que está atrás é só conceito de ambientação. Estão vendo lá casa, galhos e tal. O importante está aqui na frente. O plano médio faz isso, ele te traz para a parte importante. Tem no YouTube. E até eu, que sou um cara mau, chorei vendo esse desenho. É lindo, é maravilhoso. Qual é o nome? Dá para você repetir, por favor? Túmulo dos Vagalumes. É demais, é muito bonito, é triste demais. Portanto, quem tem coraçãozinho mole, eu recomendo que assista para chorar bastante, entendeu? Vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Deixa eu ver aqui. Acho que agora fica melhor, fica mais solto, porque eu já dei as coisas mais técnicas. São 3 fases que você faz, ok? Pré-produção, produção e pós-produção, e ainda tem uma 4ª lá que a gente tem raiva, que se chama distribuição. Vamos fazer assim, pré-produção, então, ajeitei. Eu chamei a Maria Francisco para fazer a questão da arte, para mim, trabalhar com a direção de arte, chamei o Ciro para trabalhar com o pessoal do som, porque o Ciro tem uma empresa que capta som, essas coisas todas. Como você constrói o som do filme? Quando vocês viram assim que vocês estão parados, a personagem está parada, aí ela escuta um barulhinho, clac. Aquele barulho não está ali na hora que a gente está filmando, aquele barulho é colocado depois. Os passos são colocados depois também, a maioria deles, às vezes. Isso se chama Foley. O cara tem que olhar tudo que foi filmado, e aí ele vai fazendo os barulhinhos, ou com a mão, ou ele pega um sapato e bate, pá, 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 tudo. É genial, o trabalho de Foley é genial. Eu não teria a menor paciência para fazer isso, mas é genial. Entendeu? Daí a gente vai colocando. Música é colocada depois. Alguém aqui assistiu Carruagens de Fogo? Não. Sim, assisti. Pois é. O Carruagens de Fogo foi o Vangelis que fez a música. E ele fez uma proposta, é um filme de época, quer dizer, lá de trás, né? Da época das Olimpíadas, de 1900, começo do século XX, lá. Eles estão correndo, e a primeira coisa que ele observou para fazer a trilha foram os passos dos atletas. O importante na história eram as corridas. E ele observou os passos, as passadas. Depois que ele viu as passadas,
ele viu que o diretor colocou em câmera lenta as passadas, né? E a partir daí ele começou a fazer a música pensando no ritmo da batida que os pés davam no chão, primeiro em velocidade normal e depois em câmera lenta. Por isso que ele faz aquele tan 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 tan. É o cara genial, né? E outra coisa que ficou genial naquela trilha foi que ele colocou som de equipamentos que não existiam na época do filme. Então, ele misturou dois momentos da história diferentes com a música. Genial, né? Isso é colocado depois, assim, na pós-produção. Pós-produção é um problema para diretor, porque ele fica brabo, ele tem que entregar todo o material que ele filmou para um cara chamado editor. E o editor, ele não conhece o que foi, ele só tem o roteiro, mas ele não conhece a filmagem. E ele faz o que a gente chama de primeiro corte, a primeira montagem do filme. E ele tem que ter o olhar comercial, se o filme se propõe a ser comercial. E se o diretor disser, não gostei, ele diz, problema seu, daí ele vai conversar com o produtor. E ele tem que ter argumentos melhor que o editor para poder fazer valer a vontade deles. Alguém conhece? Esse todo mundo viu, né? Quem disser que não viu aqui, eu vou jogar aos tubarões. O filme Tubarão, do Spielberg. Vi. Todo mundo. Quem? Tem uma... Cadê o povo? Não viu? Eu vi. Eu vi também. Eu vi também. Mas o Tubarão tem uma cena que o Spielberg discute. Ele deu uma trabalheira lascada e discute com a editora. Eu não assisti porque eu não gosto de filme, eu gosto de música. Então, mas ele discutiu com a editora por causa de 3 frames. 3 frames não dá 1 segundo do filme. Tá falando. Ciro, desliga teu microfone, por favor. Ciro, tira o microfone. Tá falando isso. Ele discutiu com a editora por causa de 3, menos de 1 segundo, 2 ou 3 frames. Porque ele disse que deu uma trabalheira lascada, que não podia cortar. Ela olhou para ele, para mim, elas não têm relevância nenhuma, cortei. Discuta. Daí eles começaram a discutir. Aí, no final da entrevista, ele está dando risada e ele diz assim, tá, e afinal de contas, o cara pergunta para ele, ele falou, ela venceu, eu tive que aceitar o corte de menos de 1 segundo. Olha a discussão que gera com o editor e simplesmente o Steven Spielberg, né? Não é com o Baroni, é com o Steven Spielberg. E nem ele consegue se ele não tiver uma justificativa muito boa para aquele menos de 1 segundo numa cena. Jurassic Park dele também tem um monte de coisas que vocês iam adorar. Se vocês tiverem chance, é muito divertido, é melhor do que assistir palestra minha. É muito divertido você ver o making-off dos filmes. No Jurassic Park todo mundo viu também, né? Tem uma cena que eles estão no Jeep, tem um copo d'água no Jeep. E aí, quando o tiranossauro vai chegando, faz bum, bum. Essas são as passadas. Aquilo é colocado depois, na pós. E aí o copo faz aquelas ondinhas, assim, sabe? Aquela vibração, para mostrar. Aquilo não precisava, mas o Spielberg gostou porque ele estava fazendo assim, ele estava indo para casa e ele estava escutando música alta no rádio. Aliás, ele estava indo para o estúdio e escutando música alta no rádio. E aí, quando ele viu lá, ele disse até o nome do conjunto, é do nosso tempo, Earth, Wind and Fire, né? Mas ele estava olhando e ele viu que o espelho vibrava, o som, principalmente com o que a gente chama de sons graves, fazem vibrar mais. Ele falou, cara, dava para pôr isso no filme. Olha de onde saem as ideias. Por isso que eu falei para vocês, observar. Né? Ele olhou e achou legal e quis fazer. Daí ele falou, aí os caras que tinham que fazer esse efeito tiveram que quebrar a cabeça para ver como fazer. Porque ele não queria que fosse qualquer mexida. Ele queria que fossem círculos concêntricos. Resultado. Pensaram, lidaram, eles colocaram o copo, a água, prenderam uma corda de violão embaixo
do copo, deixaram bem firme a corda de violão, e aí bateram, pum. Quando bateram, a vibração fez os círculos aparecendo no copo. Pessoal de efeitos especiais. Alguém sabe o barulho que um dinossauro faz? Não, né? Os dinossauros foram 65 milhões, e, no entanto, a gente foi para o cinema, viram os dinossauros fazendo... e aceitou que era aquilo, né? Por quê? Como? Que jeito? Por que a gente aceitou? Porque a gente foi induzido pelo filme a aceitar. O som que o tiranossauro faz a hora que ele está matando um bichinho lá, o cara do som falou isso. A gente não sabe o barulho faziam os dinossauros, nem se eles faziam. Como é que eu vou arranjar um barulho? E daí ele estava assim, olha como as coisas acontecem, gente, é sensacional. Ele não tinha... Ele falou, cara, chega, não vou mais pensar nisso agora. Aí ele começou a jogar a bolinha para o cachorro dele pegar. Ele jogava a bolinha, o cachorro ia lá e pegava. Ele jogava a bolinha, o cachorro pegava. E uma hora ele segurou a bolinha, o cachorro quis pegar, ele não quis dar. Atentar o cachorro. E ficou segurando. E o cachorro ficou... Aí ele, cara, achei o som do tiranossauro. Gravou o cachorro dele, tentando tirar a bolinha da mão dele, deram uma amplificada, uma mudada no som, daí no filme aparece o tiranossauro comendo galinhas, fazendo barulho. Coisas de cinema. Cinema é magia. Cinema não existe. Cria mundos, né? Cinema tem erros também. Aqui, que eu acho seria exemplo de plano, pós-produção, correção de cores, a gente faz em edição, construção de personagens. Acho que isso aqui fica mais perto das aulas que eu dei, inclusive. Ontem, eu tive uma reunião com o elenco do filme que eu pretendo filmar. E assim, a história, o nome do filme, pelo menos o nome que não sei se isso vai mudar ainda, se chama Dor, Fé e Andorinhas. Andorinhas porque o padre conta para a menina uma história sobre andorinhas. E tem uma cena no filme que ela passa por uma situação. Ela tem 8 anos. Ela tem 8 anos, ela tem uma doença, e todo mundo sabe que ela vai morrer, né? Mesmo assim, é um padre, uma cidade do interior. Alguém aqui conhece o litoral do Paraná? Antes de chegar, ou depois de Morretes, acho que depois de Morretes, tem uma cidade chamada Alexandra. É lá em Alexandra que a gente pretende filmar. Então, assim, acontece uma situação. Toda a história se desenvolve em função da morte da menina. Os 2 padres gostam da menina, um padre de 60 anos, um padre de 40, são gerações diferentes de pensar. Um já sempre foi tradicional e deu uma virada, que é o padre de 60, o outro não, o outro sempre foi mais liberal. E aí, o que vem na temática? Você tem a igreja tradicional e a igreja que eles chamam de igreja progressista. Seria mais próxima da teologia da libertação, que já existia antes da teologia da libertação, inclusive. Mas eu chamei a atenção do elenco, olha como a gente tem que prestar atenção, crianças, eu queria que vocês prestassem atenção nisso também. Eu falei para eles, nós temos uma referência sobre Jesus, uma referência se chama Bíblia, não é? É o que a gente tem sobre Jesus, pelo menos de uma forma mais marcante, fora os livros de história, né? E aí, eles falaram, todo o elenco estava falando em igreja progressista. E eu falei, não é uma igreja progressista, é uma igreja de raiz. E eu vou perguntar para vocês vão poder pensar, não precisam responder, mas no filme a personagem ainda diz para o padre, o seu salvador, porque ela não acredita, até onde eu sei, só entrou num templo para quebrá-lo. Ou seja, Jesus pregava nas ruas.
Quem conhece a Bíblia sabe disso. Ele estava lá, o Sermão da Montanha, não era no tempo que ele estava, né? Então, por exemplo, esse negócio de ficar mais próximo e discutindo com eles é uma coisa que é a raiz do cristianismo. Por isso o cristianismo tem 2, 3 bilhões de adeptos. Porque ele é uma seita que leva mais para próximo do povo, ok? Mas o que eu estava discutindo com eles ontem é porque um cara falou assim, eu estou concentrado mais no Padre Henrique, que é o mais velho. E todo o elenco se manifestou sobre o seu personagem. Até o momento que eu disse, olha, nós estamos 1 ano conversando isso, vocês não prestaram atenção numa coisa, é a menina que é importante, que a menina vai mudar todos os personagens. Se eles pensarem do ponto de vista da menina, muda o personagem deles. Eles estavam concentrados nas cenas que eles têm diálogos. O meu irmão é preparador de elenco e ele diz que a gente tem que aprender a escutar e não a falar. No caso aqui, eu estou errado na concepção do meu irmão, né? Mas assim, então, essa é uma construção de personagem. Depois que você leva todos para um lugar, você tem que levar para outro. Lembram, vocês que tiveram aula comigo, lembram, tem que explorar a personagem. Tem que ver o que ela é na luz, tem que ver o que ela é na sombra, você tem que conhecer a personagem que você está vivendo. Eu fiz a referência a Simone aí, e aquela minha amiguinha, assim, o que ele fala da personagem é isto aqui, quer ver? As duas têm essas manias. Ele diz, e acredito que ela, vai aparecer na tela para vocês aí, e acredito que ela, se não sofre de transtorno obsessivo compulsivo, é virginiana. Seu consultório era de uma organização que faria Saturno. Saturno é mitologia, tá? Foi o cara que pôs ordem no caos. Vamos lá. Aquele que pôs ordem no caos, sentir-se um desordeiro como seu pai Urano. Urano só ia fazendo e não tinha ordem lá. Canetas de um lado, lapiseiras de outro, copo com água próximo da sua mão direita, bloco de notas no centro da mesa, notebook à esquerda com a tela erguida sempre no mesmo ângulo, porta-retratos atrás da cadeira de couro que nunca tinha 1 grão de pó, jaleco engomado. E isso é a personagem. E ela é uma psiquiatra no filme. Está no monólogo. É observar. Toda a construção de personagem passa por observar. Por exemplo, deixa eu perguntar para alguém, quem é a Renata Gotardo aí, que está microfone fechado, câmera fechada? É a vice-organizadora de Palotina. Ah, vice de Palotina? Sim. Nossa, mas só porque o Jô Soares dizia que vice, ela está se escondendo aí. Não, vice tem força. Então pode É por conta da qualidade da internet aqui em casa, professor. Ah, tá. Por exemplo, então vou pegar a Maria Salete lá, que já falou. Não, deixa eu ver. É que não está aparecendo, está aparecendo bem poucos para mim aqui. Tem o Valério. Pode pedir, chamar o Valério, que ele está aí. Valério? Para mim aparece. A Salete Mariana apareceu aqui. Por exemplo, imagine que você vai fazer a pessoa que está observando. Vou dar 5 minutos, bom, para você imaginar como você estaria olhando para essa pessoa que está lá, com aquele notebook, parece a Simone, né? Sempre aberto no mesmo ângulo, caneta de um lado, coisa do outro. Talvez, tem uma parte que ele diz, eu sabia quem elas eram pelos anéis, já que eu vi o anel da Maria agora, que ela coçou o nariz. Eu aviso, gente, presta atenção em tudo, ok? Então, assim, ele diz assim, doutora Laís, me dá uma característica, usava Dolce & Gabbana Blue, ele identifica, porque era um perfume da ex-namorada dele. E ele diz assim, doutora Manuele, mais conservadora, usava Chanel número 5, perfume que minha mãe
associava. Então, se ele diz Chanel número 5, ele está levando lá para o tempo do EPA, né? Lá de 1940 e poucos, quando a Chanel inventou o perfume, né? Criou o perfume. Falou Chanel número 5, foi só a mulherada aparecendo aí, né? A minha mãe disse uma vez que ela comprou, eu achei muito bonito isso. Ela trabalhava numa farmácia quando ela tinha 16 anos. Ela disse que ela economizou 3 meses de salário dela para poder comprar um Chanel número 5. Aí um dia ela fez aniversário, eu levei um vidro daqueles grandes, do maior que tem Chanel número 5 para ela. Mas o que eu vou fazer com o Chanel número 5 agora? Eu falei, ué, só porque não vai mais casar com ninguém, não quer mais usar o perfume, usa o perfume, ué. Daí ela, tá bom, ficou feliz da vida com o Chanel número 5, né? Então, por exemplo, eu quero que você tenha 5 minutos para pensar onde estaria a sua mão direita para prestar atenção em todas essas características da personagem que eu dei. Ele diz que ela parece que tem toque, porque está tudo sempre no lugar, lembra? Eu vi o texto aqui. Então, você pode fechar o seu microfone e pensar 5 minutos. Se você ia fazer assim com a cabeça, como você está fazendo, ok. Porque na hora de construir o personagem, você pode fazer assim. Aí eu ia dizer, ó, não faça assim com a cabeça, senão ela vai perceber que você está analisando algo. Fique impassível. Por exemplo, eu mexo o óculos. Se eu disser para você, mexa o óculos, e faça assim, eu já estou avisando para o público inteiro que você vai falar alguma coisa e vai ser deboche, porque você vai baixar o óculos. Quando você baixa o óculos, normalmente é deboche, entendeu? E não é porque vocês passaram dos 60, porque eu passei de 60, vou fazer 61. A próxima vez que a UAM abrir, eu vou dar aula para mim. Então, assim, a Eva, a Maria Salete, Maria Francisca, todo mundo com cara de boazinha, mas aposto que baixam o óculos quando querem. O que foi que você disse, moço? O que é isso? Meu Deus, o que essa guria está fazendo? Ou como algumas vezes a gente diz, quando está mais, as mais, assim, pegadas ao conselho. Mas quem que é essa lambisgoia? Faz assim, ó, lambisgoia, pensa que é, entendeu? Pense aí, depois a gente conversa. Eu vou continuar aqui, ok? Nossa, 5 minutos. Não mais que 5 minutos. Isso se chama improvisação. Então, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada Bible. O que é uma Bible? Aqui fica melhor, fica até menos enjoativo, está muito bem. Precisa uma revisão ainda. De um filme, de um roteiro de longa que eu tenho. Bible é uma apresentação que a gente faz com as propostas do filme, tá? Eu explico pedacinho por pedacinho para vocês, aí podem ficar suci. Barone. Pode falar. Você quer que eu descreva como eu imaginei a cena? Não, você não vai escrever, você vai representar. Eu vou representar? Você está pensando que isso é aula de cinema, não é aula de escrita. Agora ela vai infartar, vamos lá, começou. Pode se preparar, que você vai representar. Tem conversa. Não, vai representar. Fecha esse microfone, se concentra, respira. Cara, quando você vê assim, ó, por exemplo, você é casada, solteira, viúva, tipo no fubá, o que você é? Sou casada. Casada. Como é o nome do eleito? Osmar. Tá. Aí você pensa assim, mas não é. É aquele cretino estava conversando com aquela mulher que eu odeio e já disse para ele que eu não quero mais que ele converse com ela, porque eu tenho certeza que aquela perua dá em cima dele. Cara, né? A culpa não é dele se ela dá em cima, mas enfim. Quando ele chegar em casa, ele vai ver. Vai ver o quê? Vai ver o piti que você vai dar. E você já imagina o que você vai falar, como você vai falar. Eventualmente, você pode imaginar que você põe a mão na cintura, mas você não vai pôr. É isso que eu quero. Você pense no que você vai fazer. Se você pode fazer com o coitado do teu marido, quando você briga com ele, você pode fazer para nós agora também. Tá bom? A gente não briga, Barone. A gente não briga. Aham, vai.
Eu tenho 2 casamentos, filho, eu sei bem como é que é a coisa. Posso mostrar Tá a Bible bom. aqui para vocês. Não vamos discutir isso. Tá bom, eu vou mostrar a Bible aqui para vocês, espera aí. A Bible é uma coisa que tem que ser muito bem elaborada, porque ela vai para os produtores. Vai aparecer para vocês aí. Estão vendo? Ok, né? Aham. Sim. Então, assim, ó, o nome original desse filme era Segredos, mas aí a gente descobriu que tinha mais 300 filmes com esse nome. Então, a gente queria um nome diferente. Foi uma batalha para chegar nesse nome, porque não existe, isso é um neologismo, foi uma palavra criada, ok? Desgêneros, tem uma série de coisas. Aí, o diretor de fotografia é designer também. Então, ele faz logos e tudo. E nós fizemos o quê? Desgêneros tem a ver com a história. De desconstituição. O E é invertido porque você está se olhando em outra posição, indo no contrário daquilo que se quer, por isso os E's estão invertidos. Algumas letras estão invertidas, né? Desgênero, descaracterização do gênero, ok? G no meio, o acento, é o apelido da menina no filme. O nome dela é Angelina. Tem uma frase que ela diz, todo mundo me chama de G, tá? O N é de negação, porque ela nega tudo que diga respeito a sexo, a viver, a ter tesão, ela tem traumas, ok? E Eros, no final. Eros é o deus do amor. E aquele O cortado é um símbolo que a gente usa para indicar, por exemplo, gênero. Quando você vê gênero, o símbolo que vai aparecer é esse aí. Mas esse O cortado significa também conjunto vazio. Portanto, eu tenho um probleminha comigo, que algo em mim falta. Cara, vocês podem até perguntar quanta maconha esses caras fumaram para poder... Não fumamos maconha nenhuma, isso foi um processo de criação. Só para chegar nesse nome, a gente levou 2 meses. Por quê? Porque ele tem que ter um peso numérico. Numerologia pitagórica, nós fizemos para pensar em como ele pode ser apresentado, como ele pode ser projetado. A moça que está aí é a atriz principal. Essa foto não tem... Nenhuma das fotos que vocês vão ver tem a ver com o filme, porque ele não foi nem feito ainda. Isso é só para mostrar como seria, tá? Aqui, visão geral. O que tem escrito ali, logline. Logline é um nome que a gente dá para uma síntese bem pequenininha. A gente diz que é síntese de elevador, do não perca a chance, porque o produtor entrou no elevador com você, você tem 3 andares para falar do teu filme para ele, e ele gostar ou não. Então, você dá uma história rápida para ele. Filha de pais homossexuais, abandonada pela mãe aos 10 anos, Angel cresce revoltada com a morte de seu pai, a mãe retorna para revelar uma verdade perturbadora. Não tem nada de perturbador, a gente botou para chamar a atenção, ok? A sinopse daí, a proposta de logomarca, visão geral é um conceito que você tem. Como é uma coisa que a gente vai falar de preconceito, os dedos apontados, tá vendo? Todos os dedos estão apontados. Como é uma menina, a gente botou uma moça. Tá? Mais óbvio que isso, impossível. E aí, nesse conceito, a gente narra de onde foi tirado, de onde eu tirei as personagens, de coisas que eu vi, e a influência mais forte que tem. A influência mais forte que tem é de um psicanalista americano chamado Liel Mirash, que é um cara... O único livro que eu tenho de cabeceira é o dele. É o único livro que eu digo que é o meu livro de cabeceira, é um livro do Liel Mirash chamado O Assassinato de Cristo. É muito bom, é um filme, é um livro que não é romance, é um livro sobre psicanálise, né, que ele fala de análise. Aqui a tendência são os filmes que tem, ou séries, a gente dá um parâmetro. E essa é uma parte que eu acho muito legal, eu vou até ampliar aqui, eu não sei se está ampliado para vocês, mas eu vou dar uma ampliada. Chama Mood Board. Na verdade, Mood Board é digamos assim, o tempero, o quadro do tempero, de como a coisa pode acontecer
em termos de luz, de fotografia, de tudo aquilo que eu falei para vocês antes. Estão vendo aqui, tem os Contos da Aia. Foi considerado aí uma série fantástica, e é muito boa, uma fotografia excelente do filme, da história. E as questões todas que o filme envolve, com fotografia, com tudo, os Contos da Aia de novo. Aqui, o que é essa casarada bonita pra caramba? É porque o lugar onde a menina mora, eles são ricos. Então você mostra o ambiente de riqueza deles. A mãe é artista plástica, a menina também herdou o dom da mãe. Então você coloca questões de artista plástica, tá? De arte. Angel é a menina, a Fernanda Souto, uma grande atriz aqui de Curitiba, estava confirmada. Quando a gente diz confirmada, é porque não é só uma ilustração, ok? Aí, a mulher, ou uma outra mulher do filme, Hannah, a Isabel Filardes também, ela leu o roteiro, disse que se algum dia a gente fizer esse filme sem ela, ela manda matar a gente, porque ela adorou o roteiro. Outra que estava indo atrás, a gente parou na hora, é essa aí, a Cláudia Abreu, não confirmada, tá? Isso nós estamos dando para as pessoas, porque eles vendo quem é o elenco, eles já imaginam o quanto o filme é capaz de arrecadar. Essa menina é uma atriz muito boa, esse cara aqui também é um cara muito bom, serviria para o papel. A avó dela, a gente queria essa aí, ó, Cristiane Torlone, não confirmada, mas seria a avó da menina. Aqui, olha só, o diretor e roteirista quem é? Esse cara bonitão que vocês estão vendo na tela, cheio de charme, maravilhoso, né? Sim. Aí aqui, a co-diretora Juliana, a co-diretora não, co-produtora. Rafael Bittencourt, meu amigão, foi o cara que fez o design da marca, do nome. Esses louros que vocês estão vendo aí, ó, são dos filmes que a gente fez e entrou em festival e prêmios que a gente ganhou, tá? Festivais que a gente quer ir e acordo de confidencialidade. Você passa isso para a pessoa, ela aceita que ela não pode dar nem um pio sobre o que está aí e ela não pode mostrar isso para ninguém. Para lá de trabalhoso fazer isso, entendeu? Só que quando a gente vê, por exemplo, como eu vi, uma amiga minha que não chorava, se debulhando de chorar num filme que eu fiz, você sabe que você conseguiu alguma coisa. Uma amiga minha ficou até estranho disso, a minha irmã, porque ela veio me cumprimentar depois que a gente exibiu o filme, e ela me abraçou e começou a chorar, e não parava mais. Ela disse que a minha irmã achou que ficou constrangedor porque o marido dela estava ali. Grande coisa, a gente era amigo há 200 anos, não tinha nada demais, né? E eu perguntei por que ela chorou tanto. Se era por causa do filme, ela falou, olha, foi por causa do filme. Mas foi porque eu vi, primeiro que eu me lembrei que eu vi parados ali na frente, quase 30 pessoas que participaram do filme. E aí eu me lembrei que essas 30 pessoas trabalharam de graça, tudo por amor à arte. Ela é coach do Boticário, coach da Volvo, né? Trabalha com a Volvo, dá palestra, faz um monte de coisa. Ela falou assim, isso é uma coisa maravilhosa, saber que tem 30 pessoas ali, as 30 trabalharam de graça. E outra coisa foi porque eu vi o filme que não era mais de um amigo meu, e eu vi o progresso que você fez, e eu vi como ficou bom. Um amigo meu, cinéfilo, que disse que o filme tem 20 minutos, mas dá a impressão que é um longa, porque você quer sair do filme e não consegue. E aí ela disse que chorou por causa do filme também. Eu não sei se vocês conseguem fazer ideia de como isso é bom para alguém que realiza um trabalho, entendeu? Quando eu soube que o meu primeiro filme ganhou o prêmio na Colômbia, no festival, eu não percebi que eu ganhava o prêmio. Foi a assistente de direção que estava comigo, ela disse assim, Baby, ela me chama de Baby. Baby, é nosso. Eu não sabia o que falar. Eu que dou aula, eu que falo que nem um louco, é tão grande. Eu vou pegar o troféu para mostrar para vocês, peraí. Ó. Cine Almar é o nome, na cidade de Santa Marta.
na Colômbia. Eles já tinham dado o prêmio de melhor curta-metragem para um outro filme. Mas eles gostaram desse aí no festival eles criaram um prêmio que virou oficial depois, né? Se chama o melhor curta eleito pela organização, segundo a organização do festival, não segundo o júri. O júri deixou quase empatado, o meu e um outro lá. E aí deram para o outro, óbvio, justo, o filme era muito bom. E aí, a produção do festival criou o melhor filme pela produção do festival. Tem coisas que são emocionantes demais. Essa é uma delas, saber que você fez algo que o público reconheceu de algum modo, né? Porque você faz as coisas para o público. Eu vou finalizar daqui a pouco, mas assim, quando eu dou aula, eu acho que é a coisa mais sensacional do mundo. Tem 2 momentos. Uma vez a minha terapeuta, ela me dispensou para não enlouquecer, mas enfim, né? Ela perguntou para mim quais os momentos que eu era inteiro. Eu falei para ela que eu sou inteiro no momento em que tem uma métrica que a gente faz, assim, né? Quando a gente vai gravar uma cena, os atores se preparam, e alguém, assistente de direção, pergunta, som. O pessoal do som diz som, foi, né? Ou ok. Câmera, daí a câmera diz câmera, foi. Então, a câmera está preparada, toda a fotografia, todo o som está armado para cima. Ela bate a claquete. Claquete, vocês sabem o que é, né? Aquele negócio que daí ela diz assim, por exemplo, Andorinhas, que é como estão chamando, Andorinhas, cena 2, plano 5, take 6. Quando o diretor é louco, que nem eu, às vezes tem até 30 takes. Quando é louco, que nem eu, take é uma tomada. Não gostei, faz de novo, não gostei, faz de novo, não gostei, faz de novo. Ok? E aí eu digo, quando eu olho para o público, quando ela diz assim, ela bate a claquete, eu dou 2 segundos e digo ação. Quando eu digo ação, eu sou o cara mais pleno do mundo, porque eu estou criando. Porque eu estou vendo tudo aquilo que eu pensei que levou um tempão sendo montado, sendo trabalhado, sendo estudado, acontecendo. Você cria mundos. Querem saber de uma coisa? Eu faço filme. Quando eu vejo o filme depois, eu vejo como filme. Eu não vejo só como um trabalho que eu fiz. E isso é muito legal. E o outro momento que eu me sinto pleno é quando eu estou dando aula. Apesar do Ciro, é quando eu estou dando aula na... Ciro, estou brincando, tá? Quando eu estou dando aula, eu me sinto pleno. Eu me sinto pleno porque, assim, eu já falei isso para todas as turmas que passaram por mim. Eu dou aula na UAM por amor da aula. Eu dou aula na UAM por amor ao projeto. Eu dou aula na UAM porque cada vez que eu dou aula, eu cresço. Então, é um momento assim, cada vez que termina, me dá uma dor no estômago, que eu preciso de uns 3, 4 antiácidos assim, para ir embora. Mas cada dia que vai começar uma aula, para mim, é um momento de êxtase. Porque é muito legal, eu amo fazer o que eu faço. São as 2 coisas que eu amo fazer, cinema e dar aula. E eu dei aula na PUC, eu dei aula numa outra faculdade, dei aula na faculdade de Curitiba, dei umas aulas substituindo professores na FAI, e nenhuma delas consegue me deixar tão bem quando dá aula na UAM. Sabe por quê? Porque toda a arte, o Sartre disse que toda a literatura é a rigor comprometida, porque ela passa alguma coisa, né? A arte, ela é sempre comprometida. E a gente sempre tem uma ideia, e o que é bacana quando você dá aula, ou quando você pratica algum tipo de arte, escreve, nem que você escreva só para alguém da tua família ler. Tem uma coisa que está faltando demais nos dias de hoje, que se chama atenção ao próximo, entendeu? Nós somos muito religiosos, nós lemos a Bíblia, a gente vai na igreja, agora não vai mais, mas a gente anda esquecendo o próximo, né? Então, nós andamos vivendo num mundo, não é no Brasil, é no mundo. Nós andamos vivendo tempos difíceis.
E eu acho assim, que pensar no próximo é uma coisa maravilhosa, eu gosto. Tudo que eu posso fazer, o trabalho voluntário, inclusive, é um dos trabalhos que eu mais gosto. O trabalho na UAN é voluntário. Eu adoro dar aula. E adoro saber que estou fazendo alguma coisa por todos os alunos que estão lá. E é como eu disse para essa última turma, vocês são revolucionários só pelo fato de estarem aqui. Porque todo mundo esperava que vocês com 60, 70, 80 anos ficassem em casa fazendo tricô ou olhando os passarinhos cagar no galho, bem isso, né? E não, vocês foram lá mostrando que vocês ainda têm vida, têm bastante, e estão dispostos a mostrar para todo mundo a vida que vocês têm, e isso é genial. Isso me dá uma força enorme para ir dar aula, me dá uma força, inclusive, para estar aqui, eu ficar nervoso antes disso começar, porque eu estava numa expectativa lascada, porque o tema é ruim, porque é visual, inclusive, demais, eu não estou em contato com vocês. Então, é um monte de coisas. Tá?